sua tristeza se transformará em alegria. Os que semeiam entre lágrimas, que na vida vão chorando, retornarão com alegria, voltarão com alegria. Os que semeiam entre lágrimas, que na ida vão chorando, retornarão com os teus cestos cheios de amor, assim diz o Senhor. Seja bem-vindo a mais um Comunhão Espiritual. Hoje mais uma vez nos encontramos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao Evangelho de São João, hoje no capítulo 14, ele vai nos dizer assim: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns de seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois: o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes: estáis discutindo entre vós porque eu disse pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, 3 pontos são importantes a gente destacar hoje nessa reflexão do nosso Evangelho, do Evangelho de São João. Primeiro, que o fato de nós não compreendermos toda a palavra de Deus, toda a doutrina, não nos impede de sermos discípulos. Muitas vezes a gente reluta em ler a palavra de Deus, reluta em ler um livro espiritual, reluta em servir em alguma pastoral, em algum movimento, em alguma comunidade, reluta em aceitar uma missão de fazer uma pregação, de fazer alguma coisa à frente, porque eu não tenho estudo, eu não entendo direito, eu não compreendo algumas coisas. E hoje nós vemos no Evangelho que os discípulos de Jesus, já às portas da sua paixão, já às portas no final do ministério público de Jesus, também não compreendiam muita coisa que Jesus falava. E ainda assim eram seus discípulos. A nossa limitação humana, seja na razão, na compreensão ou em outros aspectos, não nos impede de sermos seguidores do Senhor. Lógico que reconhecendo a nossa ignorância, nossa incapacidade, nossa limitação, nós precisamos crescer na vida de oração, precisamos crescer no estudo. Mas saiba, volto a dizer, que a nossa limitação no conhecimento, na compreensão, não nos impede de sermos seguidores de Cristo. Pelo contrário, Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os pecadores. É justamente essa falta que deve nos mover a ir ao encontro daquele que pode responder às nossas perguntas, os nossos anseios, nos trazer a verdade que nós tanto desejamos. O segundo ponto que eu queria destacar nesse Evangelho de hoje é que Jesus ele diz: olha, vocês vão chorar, vocês vão se entristecer, mas o mundo se alegrará. E o que esse versículo e essa frase esconde? Que aquilo que alegra o mundo não alegra os filhos de Deus. As alegrias, aquilo que exulta, aquilo que empolga aqueles que são do mundo, não entusiasmam aquele que é um discípulo de Jesus, aquele que é um filho de Deus.
Por isso nós precisamos examinar o nosso amor pelo Senhor, examinar a nossa adesão a Cristo. Se eu me alegro, se eu me exulto, se o que me faz feliz são as coisas que alegram o próprio mundo, talvez tenha alguma coisinha aí fora do lugar, onde não deveria estar. Eu lembro que um dia eu fui num show, não sei se eu já contei essa história aqui, e achei muito interessante porque a primeira música do show tocou uma música secular e era um show católico. E muita gente foi à loucura, achando aquilo demais, né? Era uma música de rock, de uma banda de rock. Eu particularmente gosto muito, é meu estilo preferido. Só que, embora eu gostasse da música, gostasse da banda que estava tocando, gostei do jeito que estava tocando, falei, cara, isso não tá certo. Não é pra isso. E aí quando acabou, o cantor católico, lá o músico, ele falou, gente, quando uma coisa tá fora do lugar, a gente sabe que tá fora do lugar. E por que a gente não faz nada? Essa música não estava no lugar dela. Ela tem um lugar. E não é aqui. Mas ainda assim a gente fez de conta que estava no lugar certo e vamos embora. A nossa alegria não pode ser a alegria do mundo. Óbvio que como seres humanos existe algo que é a alegria natural. Coisas que nos alegram como seres humanos que somos, independente do credo, independente da raça, independente de qualquer outra divisão e diferenciação que a gente faça no sentido religioso, moral, cultural. Não é disso que a gente está falando. Estamos falando que muitas vezes corações apegados a determinadas coisas, né, inclinados a determinadas situações, se alegram com elas. E um coração de discípulo já não deveria mais se alegrar com essas coisas. Nossa alegria deveria estar em outro lugar, em outro ser, em outro alguém, que é Jesus. E por fim, o terceiro ponto que eu queria compartilhar desse evangelho de hoje é o que Jesus diz: vossa tristeza se transformará em alegria. Eu não sei hoje o que entristece o seu coração, que hoje lhe dói na alma, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Se for uma tristeza, uma dor ainda por cima por causa do Evangelho, mais alegria ainda, porque o Senhor vai dizer no Sermão da Montanha: bem-aventurado aqueles que sofrem, aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. A recompensa será imensa. O reino de Deus é nosso. Mas mesmo que a tua dor hoje talvez não seja por causa do reino, mas por causa dos amores que naturalmente temos como seres humanos, vossa tristeza se transformará em alegria. Aquilo que hoje nós julgamos perda, amanhã o Senhor vai nos mostrar que foi só Ele dando espaço para nós recebermos algo maior ainda. Aquilo que hoje não está nas nossas mãos, amanhã pode estar gerando muito mais alegria na mão de outro. Aquela dificuldade que nós estamos passando, amanhã será um testemunho que nos alegrará, principalmente porque ajudará outros a passar pelo que nós estamos passando. Não importa qual seja a sua situação, sua tristeza se transformará em alegria. Aquilo que hoje talvez seja a causa da sua vergonha, em Deus amanhã isso pode se tornar a causa da sua alegria. Porque Ele transforma. Deus não apoia o mal, Deus não deseja o mal, mas Ele é tão misericordioso, tão bondoso e tão poderoso que mesmo do mal Ele é capaz de tirar um bem maior. Ele poderia fazer um bem sem o mal, que fique isso bem claro, porque muitas pessoas usam isso como desculpa. Não, mas do mal Deus tira um bem maior. E aí isso vira uma desculpa, uma muleta para se fazer coisas erradas. Não é isso que estamos falando. Mas na misericórdia de Deus, mesmo do mal, Deus é capaz de tirar um bem. Como nós testemunhamos na própria cruz, que era a maior maldição que um judeu podia passar. E dessa maior maldição, Deus tirou a redenção, a salvação da humanidade. Da sua tristeza,
da sua cruz diária, Deus tem algo maravilhoso para tirar. Antes de nós nos colocarmos nessa nossa oração de comunhão espiritual, queremos colocar nas intenções de hoje mais uma vez a recuperação do João Pereira Ramos, que se encontra ainda no seu leito de UTI, se recuperando de um traumatismo craniano, e pedimos ao Senhor que vá em auxílio dele e da sua família, lhe dando fé na sua pronta e plena recuperação. Quero apresentar também aqui um irmão, que eu não vou citar o nome, mas que está pedindo, para que ele tome coragem de entrar com o processo de nulidade matrimonial, e se essa for a vontade do Senhor, que assim seja. Essas situações eu sempre costumo dizer que aquela passagem do Evangelho que Jesus diz: a verdade vos libertará. Sabe que um processo de nulidade matrimonial é algo muito sério, muito doloroso muitas vezes, mas é uma verdade que liberta, independente do resultado. Independente do resultado. Porque se o resultado dá que aquele matrimônio é válido, então você sabe do que é que você está abrindo mão. Porque é um matrimônio real. Se não é, você sabe que você muitas vezes carregou um fardo que não precisava estar carregando. E ficou aprendizado para que as coisas sejam novas. Então colocamos na intenção esse nosso irmão e tantos outros irmãos que se encontram nessa mesma situação. Eu quero aqui pedir também o perdão da nossa irmã, a Poliana, que na segunda-feira nos mandou uma intenção e eu só vi ontem. Perdão, Poli, mas fica aqui a nossa ação de graças pelo Olavo, o filho dela, que completou 9 anos na segunda-feira, e pelo retorno dela ao trabalho, depois de um tempo afastada por licença médica. Esperamos em Deus que ela tenha tido e continue tendo um bom retorno ao seu trabalho. E queremos colocar por fim aqui também em intenção a nossa irmã Maiara, que pede oração pela sua vida de oração, para que ela tenha cada vez mais uma intimidade com Deus, por toda a sua família, pelas famílias que estão passando por momentos difíceis, especialmente de doenças, sejam doenças físicas ou doenças espirituais. E a Maiara pede que o Senhor restaure todas as famílias. Senhor, nós nos colocamos neste momento em atitude de comunhão espiritual, pedindo perdão, Senhor, pelas vezes que nos alegramos com as coisas do mundo, coisas que não vos alegraram, mas nos alegravam pelo nosso apego às paixões seculares. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que rimos daqueles que não compreendiam, quando os teus próprios discípulos não compreendiam. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não compreendemos e isso foi uma desculpa para a gente não se aprofundar e se aproximar de Ti. Perdoa-nos, Senhor, por todas as faltas que o Senhor sabe que nós temos, por não vivermos muitas vezes como discípulos. Nós sabemos, Senhor, e acreditamos na Tua presença real e verdadeira na Eucaristia. E por isso pedimos que neste momento, pelas graças da Santa Missa que é celebrada em algum lugar deste mundo, neste exato segundo, que venha até nós a comunhão espiritual e possamos comungá-lo espiritualmente, ter o Senhor como hóspede da nossa alma, do nosso espírito. Vem, Senhor, até nós e até cada um daqueles que hoje foram objeto, alvo das intenções dessa comunhão espiritual. Os que semeiam entre lágrimas, que na ida vão chorando, retornarão com alegria, retornarão com alegria. Os que semeiam entre lágrimas, que na ida vão chorando, voltarão com os
teus cestos cheios de amor, assim diz o Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos reunidos e permanecemos unidos por essa comunhão espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje é quinta-feira, dia de adoração. Se você pode, vá até uma igreja, mesmo que o Senhor Jesus não esteja exposto, e o adore na Santíssima Eucaristia. Uma boa quinta-feira para todos nós e até amanhã.